Olá, pessoal! Vamos ao resumo da semana de Meu Caminho é Te Amar, de 23 a 27 de dezembro. Daniela quase surpreende Karen e Fausto juntos. Memo descobre que foi Úrsula quem contou para Fausto sobre ele ser pai da Isabela. Fausto provoca uma cilada para que João termine com Gabi. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Sebastian vê uma foto da mãe e diz que sente muita falta dela. Ele chora e diz que toda vez que vai em festas e bebe é para tentar afogar a dor que ela deixou em sua vida após morrer. Nervoso, Memo diz a Úrsula que Fausto tentou suborná-lo para que ele se afastasse da Isabela. Ele diz que sentiu vontade de quebrar a cara dele. Úrsula pede que ele fique calmo, mas aconselha que o noivo entre com uma ação judicial através de um advogado. Memo grita com ela e diz que com advogados não, e isso só iria machucar sua filha. Daniela confronta Fausto o porquê ele não disse que foi a Úrsula quem contou que o Memo era o pai biológico da Isabela. Fausto pergunta como ela soube. Daniela responde que Karen viu ela no escritório dele. Fausto diz que se não disse que foi a Úrsula quem contou, é porque ela lhe pediu e não queria complicá-la. Ele diz que decidiu e que ela e a Isabela irão para fora do país por um tempo. Eugênio chega em casa, vê Sebastian deitado no chão e pensa que ele está bêbado. Sebastian revela ao pai que foi ao cemitério e visitou o túmulo de sua mãe. Ele diz que foi ver sua mãe e que se a mãe está lá é por culpa dele. Eugênio fica abalado e Sebastian culpa o pai pela morte dela. Eugênio pede perdão ao filho e o abraça. Sebastian grita de dor pela morte da mãe e ficou bastante consternado após visitá-la no cemitério. Úrsula diz a Memo que ele é muito teimoso e um advogado pode ajudá-lo a resolver aquilo. Memo diz que isso seria como declarar guerra para Daniela. Úrsula diz que então aquilo não é pela Belinha, e sim pela Largatixa, e que ele gosta dela. Ela diz que se ele não se preparar, irá acabar perdendo sua filha. Daniela diz a Fausto que não irá sair do país como se fosse uma delinquente, e não tem razão de fazer isso. Fausto pede que ela não o contradiga, mas Daniela diz que aquilo é uma péssima ideia. Ela diz que não acredita que o Memo irá tirar a Isabela deles. Fausto tenta fazer pressão psicológica em Daniela, alegando que ela quer que o Memo pegue a filha deles, a coloque no caminhão e vá embora. Daniela pede que ele não exagere, que o Memo poderia ter levado a Isabela em qualquer momento e não fez isso. Fausto diz que ela está defendendo aquele imbecil e que quando o Memo levar a Isabela, talvez ela reaja. Eugênio aconselha Sebastian para que supere a morte da mãe. Sebastian cai em si, pede perdão ao pai por ter dito aquelas coisas horríveis. Eugênio diz que é melhor eles esquecerem aquilo, e os dois fazem as pazes. Daniela vai atrás de Memo. Fausto humilha Gabi na construtora. Eron fica observando. Fausto diz a Gabi que está farto da incompetência dela, que ela é muito lenta e ineficiente. Gabi começa a chorar e Fausto a humilha duramente. Ele diz que ela é muito burra, que vai permanecer na empresa, mas ele será uma sombra na vida dela. Gabi fica apavorada, tenta se explicar e Fausto irá se aproveitar para explorá-la. Quando ela sai, Fausto diz assim: a guerra está começando mesmo e sua sobrinha nojenta vai pagar. Sebastian e Karen vão falar com Gabi e dizem que deu para ouvir os gritos de Fausto. Gabi diz que Fausto a humilhou horrível, mas pede que Sebastian não faça nada. Karen diz a Gabi que trabalhar com Fausto é um pesadelo e ele é insuportável. Depois, Eron diz a Karen que ninguém da construtora saberá que ela e Fausto são amantes. Karen fica surpresa por Eron saber que ela e Fausto são amantes. Eron a adverte que Fausto jamais a deixará, pois o testamento do pai dele o deixa abarrado. Ele diz que sabe muito bem dos segredos obscuros do Fausto e que sabe de coisas dele que deixaria ela gelada. Daniela exige que Memo diga o que pretende. Memo diz que não poderia chegar e dizer do nada que era o pai da Isabela. Daniela diz que sim, mas ele não precisava inventar que estava procurando trabalho e tudo foi uma farsa. Memo diz que nunca teve a intenção de ser empregado dela e tudo foi um mal-entendido, que teve que aceitar para conhecer sua filha. Ele jura que todos os momentos deles foi real e verdadeiros. Daniela diz que custa acreditar nisso. Memo jura pela memória de sua mãe que está dizendo a verdade. Daniela chora, se senta e diz que não sabe o que pensar.
Memo decide mostrar para Daniela a carta que Olivia mandou para ele. Daniela lê a carta de Olivia e diz a Memo que sente muito e não tinha noção. Memo pergunta se agora ela acredita nele. Daniela diz que tudo é confuso, mas que o que existiu entre eles acaba definitivamente. Memo diz que com toda a tristeza do mundo terminou antes de começar. Daniela diz que supõe que o casamento dele com Úrsula segue em pé e revela que descobriu que ela está grávida. Memo confirma e Daniela o parabeniza. Ele conta que Fausto quis oferecer dinheiro para ele se esquecer de Isabela. Memo pergunta se Daniela está disposta que a Isabela saiba que ele é seu pai de verdade. Karen tenta seduzir Aaron para que ele conte algum dos segredos de Fausto. Aaron diz que é melhor ela nem tentar, pois é um caixa forte e jamais irá trair o Fausto. Karen diz que acredita que eles deveriam começar a se conhecer melhor. Ela vai até o escritório de Fausto e exige explicações por ter dito para o Aaron sobre a relação deles. Fausto diz que não tem que dar explicações para ela. Ele diz que ela mandou uma foto para ele se beijando com o Aaron e teve que deixar claro para aquele imbecil que ela é dele. Karen diz que vai sair com Aaron quando quiser e ele terá que suportar isso. Fausto manda ela nem se atrever a se deitar com Aaron, porque ela é dele. Os dois safados imorais se beijam. Daniela diz a Memo que o que tem claro é que não quer fazer sua filha sofrer e que ela é muito pequena para entender. Memo diz que Isabela também é sua filha, não quer machucá-la e pede que Daniela confie nele. Daniela chora e diz que custa muito acreditar nele. Úrsula chega ali e pergunta se interrompe algo. Daniela responde que não, que já estava de saída e vai embora. Jerusa prepara o vestido de noiva de Úrsula. Macário segue fingindo estar doente e Amparo diz que o médico está indo para lá. Macário tenta aproveitar para manipular a esposa e fazer ela permitir que ele volte para casa. Amparo é firme com briga de foice no escuro e diz que quer que ele melhore logo para ir embora. Úrsula pergunta a Daniela se ela contou para o Memo que foi ela quem disse para o Fausto sobre ele ser o pai da Isabela. Daniela diz que não quer causar problemas para ela, ainda mais sabendo que ela está grávida. Ela aconselha que Úrsula se cuide na gravidez e revela que antes de adotar Isabela, perdeu 3 bebês. Karen diz a Fausto que agora ele está com medo e que a Isabela vai adorar quando souber que o caminhoneiro é pai dela. Ela diz que às vezes a Isabela até vai escolher ele e quem sabe o Memo não termina ficando com a fortuna dele. Fausto manda ela se calar. Amparo conversa com Daniela. Diz que é um assunto difícil, mas deixa claro que ela e sua sobrinha sempre serão bem-vindas em sua casa e que são uma família. Daniela a agradece e as duas se abraçam. Fausto diz a Aaron que vai deixar o caminho livre para ele. Aaron diz: então agora o Guilherme Santos vai deixar esse mundo no dia que a Karen aceitar ser minha esposa. Fausto agarra, diz que não precisa dele e pode matar Memo com suas próprias mãos. Aaron diz que ele é um miserável, mas não um assassino, e por isso que ele o tem. Fausto diz que pode contratar outra pessoa, e até mesmo alguém para matá-lo. Aaron diz que se acontecer alguma coisa com ele ou com o Guilherme, tem tudo pronto para que o mundo descubra quem é o verdadeiro Fausto Beltrão. Amparo diz a Memo que a Daniela ter ido ali significa que ela está tentando resolver as coisas de algum modo. Memo decide mandar uma mensagem para Jerusa para que ela o informe como está a Isabela. Fausto vai à mansão de Karen. Ela está sozinha e os dois vão para a cama. Eles estão prestes a transar, mas Karen ouve um barulho de porta e se dá conta que Sebastian chegou. Sebastian tenta abrir a porta do quarto da irmã, mas está trancada. Karen fica em apuros. Na sala, João, Gabi e Lupe também estão na casa dela. Sebastian diz aos amigos que não sabe se Karen está em casa, mas que o quarto dela está trancado. Gabi diz a João que sabe que o Fausto é cunhado dele, mas que ele a tratou muito mal. João diz que isso não ficará assim. Sebastian coloca a música alta na casa. Fausto se dá conta que esqueceu seu paletó com o celular na sala. Sebastian percebe o paletó e diz que não é o de seu pai. Karen aparece ali e pede que ele dê o paletó. Sebastian questiona se ela está com alguém. Karen diz que é de um cliente que deixou e o pega. Ela volta para o quarto e o entrega para o amante. Karen diz que a música está alta
e pede que voltem a fazer o que estavam fazendo. Fausto vai para cima dela e voltam com as preliminares. Daniela chega à mansão de Karen e quer falar com a amiga. Sebastian diz que ela está no quarto, mas não sabe se tem alguém com ela. Daniela bate a porta de Karen e a chama. Fausto e Karen ficam em pânico. Daniela diz que o irmão dela disse que talvez ela não estaria sozinha e pergunta se atrapalha em algo. Amparo vê Macário comendo uma torta e pergunta quem trouxe para ele. Macário diz que pegou escondido e Amparo começa a achar que ele está fingindo que está doente para ficar em casa. Fausto se esconde debaixo da cama de Karen. Karen abre a porta e Daniela percebe que tem 2 taças de vinho ali. Karen dá risada, diz que o Aaron esteve ali e decidiu dar uma oportunidade para ele. Daniela diz que teve a impressão que Aaron não era o tipo dela. Karen diz que ele tem algo que gosta nele. Daniela diz à amiga que foi falar com o Memo. Lupe diz a Sebastian que só conhece uma parte dele e pergunta sobre a menina que fez ele sofrer. Sebastian diz que não quer falar disso, que não vale a pena. Karen diz a Daniela que é melhor elas almoçarem amanhã, e aí ela conta tudo. Daniela diz que precisa desabafar com ela. Fausto ouve tudo e Daniela diz que está confusa, que tem dúvidas sobre seu casamento com Fausto e precisa focar em sua filha. Ela confessa que no dia que o Fausto contou sobre o Memo ser pai da Isabela, estava disposta a pedir o divórcio para ele. Karen, sabendo que Fausto está ali, muda totalmente seu argumento. Diz que a amiga deve pensar em sua família e que converse com Fausto, e que eles precisam estar mais unidos do que nunca. Daniela diz que não pode olhar para o Memo da mesma maneira depois que. Karen a interrompe, diz que ela deve descansar e amanhã ela terá tudo mais claro. Ela inventa que está com dor de cabeça e Daniela se despede da amiga para ir embora. Depois, Fausto sai debaixo da cama e pede que Karen, depois que conversar com Daniela, lhe conte tudo o que ela falou. Karen diz que sim, que agora é melhor ele ir antes que seu pai chegue. Já em casa, Daniela diz a Fausto que hoje foi falar com o Memo. Fausto se irrita, mas Daniela diz que queria assegurar sobre o teste de paternidade. Fausto diz que aquele caminhoneiro é um mentiroso profissional e que pode ter falsificado o teste. Daniela diz que eles devem aceitar que o Memo é pai da Isabela e que viu a carta da mãe da Isabela antes de falecer. Fausto fica tenso e questiona o conteúdo da carta. Daniela diz que a Olivia se desculpou com o Memo por ter ocultado a gravidez e pediu que ele procurasse a filha deles para dar seu amor de pai. No outro dia, Isabela diz à mãe que quer ver o Memo antes de ir para a escola. Daniela inventa que o Memo irá para a casa deles depois do meio-dia. João confronta Fausto por ter gritado com Gabi no trabalho e diz que aquele não é o modo de tratar as pessoas que trabalham para ele. Fausto diz a João que ele está sendo enganado por Gabi e revela que o Guilherme é o pai biológico da Isabela e questiona se a namoradinha dele não disse nada. Daniela diz a Karen que o Memo explicou para ela como descobriu que a Isabela era sua filha e como foi difícil. Ela diz que ele também se desculpou por ter ocultado dela. Daniela diz que quando está com o Memo sente que não é ela mesma, que sempre baixa a guarda e que quando olha nos olhos dele sempre esquece tudo. Karen diz que ela está apaixonada. Daniela diz que se antes já era complicado ter algo com ela, e Memo agora é pior. Karen diz que agora ela pode encontrar sua felicidade ao lado do Memo e de sua filha, e que eles seriam a família ideal. Daniela diz que o Memo irá se casar em alguns dias. João pergunta a Fausto como assim a Isabela é filha do Memo, e isso deve ser um erro. Fausto diz que o erro é confiar em gente desse tipo, que a Daniela acreditou no Memo. Ele diz que certamente o Memo investigou eles antes de entrar na casa, e tudo foi planejado juntamente com sua família. Fausto faz João acreditar que Gabi preparou uma armadilha para ficar com ele, e assim garantir que os Santos sempre estariam envolvidos com a Isabela. Karen pergunta a Daniela se o Memo tem certeza que o filho da Úrsula é dele. Daniela diz que é claro que sim, e não tem motivos para desconfiar dela. Karen diz que a Úrsula parece uma piriguete e criminosa. Eita, gente, a tabacuda falando mal da cara de percata. Cobra engolindo cobra. Karen suspeita que Úrsula esteja fingindo sua gravidez para segurar Memo. Zé Maria e Isabela se falam por videochamada e a conexão deles é incrível.
Jerusa mostra para Isabela o vestido que preparou para ela, e ela fica feliz. João e Gabi se reúnem, e ele confronta se ela sabia que o Memo é o pai biológico da Isabela. Isabela mostra o vestido que Jerusa fez para os pais. Ela diz que vai usar aquele vestido no casamento do Memo e da Úrsula. Gabi dá risada de João e pergunta se ele endoidou. João é frio com ela. Diz que Fausto foi quem disse para ele e pergunta se de verdade ela não sabia. Gabi se surpreende. Diz que como saberia de algo assim e ficaria calada. João diz que o Fausto advertiu que todos da família dela atuam muito bem. Gabi fica abalada pela desconfiança do namorado e ele diz que o tio dela entrou na casa deles com mentiras e o único que eles querem é tirar a Isabela deles. Humberto diz a Memo que conversou com um advogado e que ele disse que ele poderia reclamar a guarda de sua neta Belinha. Ele diz que é só o filho dizer que sim, que vai pedir para seu amigo advogado iniciar o processo da guarda de Isabela. Humberto diz que esse é o momento de iniciarem a batalha, para que sua neta cresça com sua verdadeira família. Memo diz ao pai que o agradece pelo que está fazendo, mas o que menos quer é tirar a guarda da menina dos pais adotivos. Humberto diz que parece que ele não tem sangue nas veias, que a menina é filha dele, é sua neta, uma Santos. Memo diz que a Isabela adora seus pais adotivos e que a Daniela é uma mãe maravilhosa. Ele deixa claro que não irá mexer com advogados para tirar a guarda de sua filha, de Daniela e Fausto. Memo questiona se o pai conversou com Úrsula e se foi ela quem pediu para que ele fizesse aquilo. Isabela diz a Fausto que vai ao casamento ou com a Jerusa ou com seu tio João. Ela diz que o Memo é amigo dela e que quer ir. Fausto se zanga e diz a Daniela que por nenhum motivo a Isabela vai nesse casamento. Humberto nega a Memo que conversou com Úrsula e que fez isso por si só. Ele diz ao filho que com a prova da paternidade ele pode lutar pela sua filha. Memo fica em dúvidas, mas diz que no momento não quer mexer com isso. Gabi diz a João que dói a desconfiança dele, que é namorada dele e disse já 1000 vezes que está apaixonada por ele. João diz que não sabia que ela existia desde que quando começou a conversar com Sebastião e que tudo foi planejado para se aproximar deles. Gabi chora e diz a João que o desconhece. João diz que então estão empatados. Adverte que é o tio de Isabela e que eles não irão tirá-la deles. Ele vai embora, deixando Gabi arrasada. Fausto briga com Jerusa e a proíbe de meter Isabela nos rolos que ela tem com a família Santos. Já no escritório, Daniela o recrimina por ele ser tão duro com Jerusa e que ela não sabe que o Memo é pai da Isabela. Fausto diz que o casamento de Memo e Úrsula vai parecer mais um zoológico e é só imaginar a tatuada vestida de noiva. Gabi tenta falar com João, mas ele não a atende. Sebastião a vê chorando e, mesmo sem saber do que se trata, dá seu apoio para ela. Memo discute com Úrsula por ter convencido seu pai a falar com o advogado e diz que sabe muito bem que foi ela. Úrsula assume que sim e que ele só vai conseguir resolver aquilo daquele modo. Isabela pede à mãe que permita que ela vá ao casamento do Memo. Daniela diz que ninguém a convidou. Isabela diz que o Memo é assistente dela e amigo. Daniela vê que a filha desenhou Memo e Úrsula em volta de um coração e fica atônita. Karen começa a tramar para tentar impedir o casamento de Úrsula e Memo. Errol diz a Karen que conhece os segredos mais sujos de Fausto, inclusive sobre a adoção de Isabela. Karen fica intrigada e agora quer sair com Errol para tirar informações dele. Errol diz que se eles não tiverem algo formal, não irá perder seu tempo saindo com ela. Amparo diz a Lupe que o pai dela parece melhor, mas ele segue dizendo que está mal. Lupe segue sem querer ver e falar com ele. Gabi confronta Memo se é verdade que a Belinha é filha dele. Fausto diz a Daniela que o melhor é ela demitir Memo. Daniela pergunta se não é melhor ter ele por perto e controlá-lo. Fausto fica intrigado, mas diz que não é uma má ideia, e assim eles poderiam estar atentos sobre ele. Ele diz que a única condição é que ele não se aproxime da Isabela e da casa, e se mantenha no jardim. Memo confessa a Gabi que sim, que a Belinha é sua filha. Gabi o recrimina por não ter dito antes, que é sobrinha dele, e se não fosse pelo João, nunca teria descoberto. Ela diz que agora o João acredita que ela sempre soube disso e que o enganou. Memo diz que ela deve estar chateada com ele, mas que era um assunto muito delicado.
Gabi é compreensível com o tio e eles se abraçam. Lupe também descobre que Isabela é filha do tio Memo. César vai ao restaurante de Amparo e descobre que os planos de Macário de vender o local foram por água abaixo. Instruído por Macário, Zé Maria pega o controle da televisão e comida para ele. Amparo vê Gabi chorando e descobre que ela e João discutiram pelo assunto da Isabela. Ela diz que a filha quer aquele que não deve não teme e que logo tudo vai se resolver. João conversa com Daniela sobre Isabela ser filha de Memo e ele declara o apoio para a irmã. Ele diz que não pode acreditar como o Memo mentiu e que ele poderia até ter levado a Isabela embora. João diz que até acreditou no que Gabi sentia por ele. Daniela pede que ele não misture as coisas, mas João diz que o Fausto tinha razão e que a Gabi é cúmplice do tio dela. Karen procura Memo e diz que a Daniela disse para ela que eles haviam confessado seu amor e que estavam dispostos a se separar de seus respectivos relacionamentos. Memo diz que seu erro foi ter ocultado que era o pai da Isabela. Karen revela a Memo que foi a Úrsula quem contou para o Fausto que ele é o pai biológico da Isabela e, se quiser, a sobrinha dele pode confirmar. Memo fica incrédulo. Karen diz: abre os olhos, uma mulher é capaz disso e muito mais. Se ela suspeitava do que você sentia pela Daniela, ela tinha medo de cancelar o casamento. Que melhor arma que te trair, revelando o seu segredo, e assim te separar da minha amiga, hein? Você faz muito mal em confiar na Úrsula, e numa dessas, até pode ser mentira que ela esteja grávida de você.